Já estamos de volta com o Jornal da Cidade e agora num momento muito especial do nosso jornal. Aproximadamente R$ 1 bilhão. Esta é a cifra apresentada em balanço da mineradora Kinross a segmentos da sociedade paracatuense neste mês de agosto que se encerra hoje. Balanço este que se refere à contribuição em valores aos cofres públicos no ano passado, feitos aí pela empresa, pela mineradora. Para falar sobre este assunto, temos a honra de receber aqui no Jornal da Cidade Gilberto Azevedo, presidente da Kinross Brasil Mineração, e a Ana Cunha, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social, que vão falar um pouco aí sobre os projetos sociais e tantos outros feitos em prol da nossa cidade. O programa Integrar, que está completando aí uma década de história. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Eucária. Boa tarde aí ao público da TV. Boa tarde, Eucária. Um prazer recebê-los aqui, viu? Prazer é nosso. E vamos de conversa. Gilberto, fale pra gente, né, um pouquinho sobre esse R$ 1 bilhão, essa cifra, né? Esse valor destinado aos cofres públicos da nossa cidade no ano de 2020. Fale um pouquinho sobre esse montante e como se deu aí a destinação desses recursos para o orçamento público. Eucária, eu acho que, primeiramente, é importante mencionar que a possibilidade dessa contribuição via impostos, ela vem através do investimento da empresa e principalmente da contribuição dos trabalhadores, sejam funcionários da Kinross, sejam das empresas contratadas que lá trabalham. Então, essa contribuição é fruto do esforço de todos que trabalham e contribuem para esse processo. E isso é tanto colaboradores da mineradora quanto também, né, a própria cidade, a sociedade participando de todo esse movimento, né, Gilberto? Com certeza, acho que todos contribuem nesse processo. E você tinha perguntado sobre a aplicação dos recursos, é feita de forma diversa na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Com relação à CEFEM, que é, gente, a CEFEM é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Paracatu pode ser considerada aí uma das cidades que mais arrecadam com CEFEM? Ela é uma das cidades que mais arrecadam. Eu acho que ela está entre as 15 que mais arrecadam no país. Realmente está o ranking, tá bem no ranking, né? Agora, para falar um pouquinho aí também sobre a produção de ouro, né? Como que está a produção de ouro aí no ano de 2020 para 2021? A nossa produção está estabilizada, a nossa empresa ela responde por mais de 20% da produção nacional, então é bem estabilizado, é um processo bem sob controle. Agora falar um pouquinho com a Ana também, né? Vamos falar um pouquinho sobre a gestão social da empresa, né? Você que é muito ativa, tanto fora quanto dentro da empresa. Fale um pouquinho aí sobre um programa muito importante, Ana, que está completando aí uma década, 10 anos, que é o programa Integrar. Como foi idealizada esta de muitas ações que são desenvolvidas, né, junto com a comunidade, e de lá para cá, qual o balanço que você faz desse trabalho? Bom, cara, primeiro a gente está muito feliz de olhar para trás e ver esse caminho que a gente percorreu nesse processo de investimento social, de desenvolvimento territorial, que acho que essa é a grande tônica de um trabalho como esse, né? Como que você, como parte de um todo, contribui para um desenvolvimento de longo prazo. O programa Integrar, ele tem dado muita alegria para a gente, e eu acho que não é só para a gente, eu acho que para quem se beneficia das ações que são desenvolvidas nele. Como você falou, a gente está completando aniversário, soprando a velhinha aí 10 anos, né? E sempre trabalhando em 4 frentes muito importantes: a educação, na cultura, geração de trabalho e renda e na educação ambiental, né? O programa, ele nasce muito desse desejo de estruturar e coordenar valores que são expressados através das ações do programa. E sempre lembrando que apoiando as políticas públicas para que a gente, integrado nesse sistema, possa, de fato, conseguir fortalecer esses processos dentro da nossa cidade, né? Quando você investe em cultura, quando você investe em geração de trabalho e renda, você também está investindo em educação. Essas coisas, elas são transversais.
E ao longo desses 10 anos, eu tenho certeza que todo mundo que participou do programa e tem participado entende e reconhece como que isso tem possibilitado mudanças, que são mudanças que a gente vai vendo ao longo do tempo. Até porque com a pandemia, esse programa não deixou de acontecer, não é mesmo? Não, em nenhum momento. A gente, como todo mundo se viu frente a uma situação que a gente precisava reagir e se adaptar. Né? A gente fala muito que essa palavra adaptação ela foi muito importante. E, além de tudo, enxergar novas proposições que surgiram com a pandemia, né? Como eu falei, a gente sempre atuou muito nessas 4 frentes, mas a pandemia trouxe outras necessidades. Quando a gente fala da nossa cidade, do mundo, do país, a questão da segurança alimentar, por exemplo, né? Sim. Onde a gente passou a atuar muito fortemente com o advento da Covid, a própria questão da garantia de direitos, a violência da mulher e das crianças, né? A gente sabe que esses números subiram muito durante esse processo e a gente foi se adaptando junto com outros atores também para que a gente conseguisse, de alguma forma, minimizar os impactos sociais e econômicos, né, advindos aí da pandemia. Eucália, nós todos temos muito orgulho do programa Integrar, mas tem um dos eixos que nos traz um orgulho muito especial, que é o de educação. A Ana talvez pudesse comentar um pouquinho mais. Por quê? Esse investimento em educação garante a transformação, não só hoje, mas também para o futuro. Com certeza. Quando a gente sabe que o futuro de um país, ele de fato precisa estar baseado em políticas públicas de educação muito forte, que oportunizem caminhos para crianças e jovens, né? Com esse olhar que a gente tem investido nesse eixo no Programa Integrar desde 2011. Então, a gente começa lá em 2011 atuando num número menor de escolas e, ao longo do tempo, a estratégia foi possibilitando que a gente conseguisse hoje atuar dentro das 23 escolas públicas do nosso município. Maravilha, hein? Em frentes diversas, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer que para você ter um ensino de qualidade, você precisa ter uma gestão de qualidade, que saiba os desafios, que saiba como fazer esse desafio, o próprio professor, né, a formação do professor e o fortalecimento da comunidade escolar, porque a educação, ela não é uma responsabilidade só do Estado, ou só da gestão escolar, ou só da iniciativa privada. Para ela, de fato, ter sucesso, ela precisa que essa comunidade toda escolar, né, que vai até a família e o arredor dessa escola, esteja, de fato, preparado para os desafios da educação. Eucália, a nossa empresa, como foi comentado, ela contribuiu com quase R$1 bilhão para os cofres públicos no ano passado, gerou quase 6 mil empregos, mas, de fato, uma das iniciativas que mais nos orgulha é realmente esse investimento que nós fazemos em educação. Educação é a base, né? A base de tudo. Com educação você chega longe mesmo, em todos os aspectos da vida, inclusive para cuidar da saúde, né? A gente, com mais conhecimento, você sabe se cuidar melhor. Então, realmente, para mim, particularmente dizendo, a educação é a base de tudo. Bem, gente, e nessa pegada aí de pandemia, né, que assola principalmente as famílias de baixa renda, falem um pouquinho aí sobre a contribuição, um pouquinho mais sobre essa contribuição social da Kinross de 2020 para cá, porque no quesito pandemia, o que foi adaptado? Pode citar alguma coisa, algo que realmente que fez a diferença mesmo na pandemia? Olha só, tem 2 aspectos que eu quero comentar rapidamente antes de passar a palavra à Ana. Primeiro, os controles e cuidados que nós adotamos internamente da empresa, o carinho e o cuidado que a gente tem tratado todas as pessoas que trabalham lá, do ponto de vista de monitoramento, acompanhamento, as práticas de distanciamento dentro da empresa. Então, um trabalho muito sério e com bons resultados até agora, graças a Deus. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar é a parceria desenvolvida com membros da comunidade. Esse foi um enfrentamento que nós não fizemos sozinhos, nem poderíamos. É assim, a contribuição de várias pessoas, de várias empresas, fizeram a diferença. Eu vou pedir a Ana para comentar um pouquinho os detalhes. Acho que Gilberto trouxe 2 pontos muito importantes, que primeiro você não faz nada sozinho. Segundo você não detém nem o conhecimento,
e nem os recursos para fazer nada sozinho, né? E quando a gente se viu frente à situação da Covid, acho que teve um primeiro momento que é como que eu faço agora? Como que eu me relaciono? Porque eu aprendi a me relacionar de uma única maneira, né? Estando juntos, nossos projetos, as nossas ações, elas são todas baseadas nessa inter-relação agrupados, né, dos grupos, agrupados. E agora, como que eu chego e consigo me conectar com essas pessoas e com as necessidades delas, né? Então, a gente fez um primeiro movimento que foi fazer um diagnóstico da atual situação do município naquele momento. Será que as frentes que a gente vinha investindo eram as frentes que precisavam de apoio naquele momento, né? E a gente entendeu que não, mas a gente enxergou ali uma possibilidade de servir como um elo de conexão entre quem precisava de ajuda, quem podia ajudar, né? Naquele momento a gente criou a plataforma Integrar contra a Covid, e a gente passou a fazer um trabalho paralelo junto com o grupo Paracatu Integrado contra a Covid, né? Eu vou comentar sobre o grupo agora. Pois é, que eu acho que é a grande questão, que é ali você ter representantes da sociedade civil organizada, você ter representantes do poder público, das iniciativas privadas, trabalhando junto para um único objetivo. Então, a gente começou lá discutindo, naquele momento, vamos ter uma meta de distribuir uma máscara para cada morador de Paracatu, vamos produzir 100 mil máscaras, vamos distribuir. E, a partir dali, a gente conseguiu enxergar tantas outras oportunidades de trabalhar conjuntamente, né? A questão da fome, como que a gente pode fortalecer esse processo dentro da cidade para ajudar quem está precisando, né? A gente sabe que Paracatu, assim como outras cidades, tem enfrentado uma questão da segurança alimentar muito forte. Mas o trabalho feito por esse grupo tem garantido que o Banco de Alimentos, por exemplo, distribua com constância e qualidade alimentos para quem precisa. Então, eu acho que o grande ponto para a gente, do ponto de vista da relação do investimento social do desenvolvimento, foi se adaptar e reforçar o que para nós, de fato, é uma crença, que é fazer junto. Tem um exemplo muito bacana do fazer junto, né? A reforma do hospital está sendo conduzida agora. A Prefeitura, Faculdade Atenas, nós apoiando, muitas empresas parceiras nossas, né, se voluntariaram, mas visitando lá as obras, o Roberto do Atenas, ele fez um comentário para mim que me emocionou muito, né? Você tem as empresas e tal, mas um cidadão, um eletricista que doou o tempo dele para fazer. É por isso que eu falei do voluntariado, eu sei dessa história. Assim, faz uma diferença enorme. Eu, como cristão, eu faço referência àquela pessoa que doa no limite de sua capacidade. O cidadão que doa o seu tempo, ele faz um gesto muito grande e está doando assim, no mesmo nível ou em nível maior do que as empresas. Então, ele vai passar em frente àquele hospital e vai falar assim, eu ajudei a construir, né? Ajudei a construir essa história, porque não é só um prédio, não é só, né, um edifício, e sim, realmente, ali será um lugar para as pessoas se recuperarem, salvar, né? Serão muitas vidas salvas ali. Então, é muito importante, realmente, essa união e essa doação. Um exemplo, realmente, a ser seguido. Eu quero até descobrir quem é esse eletricista. Isso é muito importante, né, cara? Porque a gente fala muito de responsabilidade, de direitos e deveres. E quando a gente olha para uma sociedade saudável, né, a gente tem que ter isso conjugado de uma maneira equilibrada. Então, eu tenho responsabilidades como cidadã, para além da responsabilidade dos entes formalmente constituídos para isso, né? E a gente só vai conseguir bons resultados quando todas essas caixinhas, de fato, se enxergarem nelas, né? Como que eu posso ajudar? Nas mínimas coisas, no meu vizinho, dentro da minha casa, como é que eu faço a diferença, né? É o fazer junto, né? Mesmo em tempos tão difíceis. E quando você menciona tempos difíceis, essa é a hora da gente se unir mais aqui na cidade, todos os representantes, para a gente poder, a cada dia, estar construindo um futuro melhor. Como que a comunidade pode ajudar, né? Fazer como esse eletricista, no caso, por exemplo, de procurar algum projeto, como o programa Integrar, como que a comunidade pode auxiliar a empresa nesse tipo de ação? Eu acho que, vou pedir a Ana para complementar, mas é através do diálogo, procurar conhecer os programas, os projetos. A gente tem muita parceria, assim, bacana, que nós somos copartícipes, mas são liderados por outros. Né? O Festival Cultural e Gastronômico é um exemplo. Né? A gente participa, nós não somos
de forma nenhuma os líderes desse processo, mas contribuindo de forma ativa. Tem outros líderes, pessoas que há anos, há décadas, cuidam e investem no festival. Eu estou citando o festival, mas poderia citar outras iniciativas. A nossa empresa, as pessoas que trabalham na nossa empresa são parte da comunidade. E é assim que a gente quer se posicionar. Então, eu acho que esse processo ele é de duas mãos. Os membros da comunidade eles podem se aproximar da empresa para entender os projetos, os processos e poderem contribuir. E nós também temos que ter esse papel de procurar entender o que diferentes partes da sociedade civil está construindo para a gente também poder apoiar. O Festival Cultural é um exemplo. E um grande exemplo, né? Porque os restaurantes, por exemplo, da cidade estão sofrendo ainda muito com os impactos, né? E a economia vai ainda gerar muito impacto depois que a pandemia terminar, né? Nós ainda vamos sofrer muito com relação à pandemia, pós-pandemia. Carlos, se você me permite, eu vou falar de novo do Festival Cultural, porque o enfrentamento da Covid, o exemplo do Festival Cultural, são situações que demonstram que a união faz a força, que quando a sociedade se organiza em prol de um objetivo nobre, comum, a gente consegue construir, consegue transformar. A nossa sociedade, eu acho que no nível mundial, no nível de nação, o que a gente precisa é de mais união, da gente ter propósito e a gente construir juntos em torno desse propósito, porque a gente consegue, né? Nosso povo é um povo criativo, trabalhador. Sim. É só a gente direcionar as forças para o lugar correto, com o objetivo correto, que a gente consegue construir. A gente tem muita crença e muita esperança que a gente realmente continue construindo um futuro melhor. Ana, a gente vai ficar aqui falando do Festival Cultural, né? É porque eu queria dar um exemplo também, que eu acho que é uma boa forma da gente enxergar que geração de trabalho e renda ela vai para muito além do que a gente normalmente enxerga. E o festival, e a gente poderia falar de outras atividades, ele mostra muito isso, né? Que cultura é geração de trabalho e renda. Muito. Arte é geração de trabalho e renda, né? Quando a gente fala que a gente, por exemplo, investe em cultura, você também está investindo em geração de trabalho e renda, né? Assim, quando você olha ali a importância da formação da rede, por exemplo, gastronômica dentro desse processo, ou os grupos culturais que acessam fundos, que sobrevivem, né? De apresentações. Desse trabalho. Quanto que isso gira ou faz girar uma economia num evento como esse, né? Em tempos normais, a gente não está vivendo tempos normais, a gente teria pelo menos uma semana de cidade cheia. Movimenta muito a cidade, a região. Sem dúvida. Eu acho que no início da fala dela, a Ana fez uma pontuação bem bacana, né? Economia, educação, cultura, tudo isso está associado e a gente tem que trazer isso junto. Exatamente, Gilberto. Concordo com você. E nessa... Pode falar, Ana. Pode falar. Eu ia falar de uma outra coisa, porque você falou como que as pessoas podem ajudar, né? A gente tem hoje constituído no nosso município dezenas de fóruns, dezenas de grupos que trabalham em frentes diferentes, né? Para além dos nossos projetos, ou projetos que a gente apoia, ou que a gente participa. E essa renovação, essa participação do jovem, ela é muito importante para a sustentabilidade dessas cadeias e dessas manifestações culturais ou econômicas que a gente tem aqui. Eles estão com toda a energia, né, para desenvolver e aprender e trocar experiências, né, porque eles estão aprendendo, mas eles ensinam muito também, né? A juventude hoje em dia, e eles têm ainda mais nessa era digital. Não, um olhar que a gente não tem. E você tem que pensar que são as pessoas que vão conduzir o amanhã, né? Como que a gente também está cuidando desse grupo e oportunizando que essa transformação aconteça, né? Isso é muito importante. Aqui na TV mesmo, a gente tem uma safra de jovens, acho que vocês observaram quando chegaram aqui na sede da emissora, é uma juventude, gente, tem hora que eu apanho aqui na TV, porque realmente, assim, é um banho, viu? Sou muito feliz, porque eu trabalho só com gente jovem aqui na TV, só tem jovem. A mais antiga, como dizem meus colegas, sou eu.
Mas ainda falando aí, desse período de pandemia, a mineradora registrou aí mais de 300 novos trabalhadores, de acordo aí com uma reportagem que foi publicada no site Notícias de Mineração. Ainda há mais vagas disponíveis? Como que está esse trabalho aí de geração de emprego e renda? Olha só, anualmente são quase 6 mil pessoas trabalhando na empresa. E sempre surgem novas oportunidades. Sim. Via saída, entrada de novas pessoas, via novos projetos. Então, é importante, talvez aqui, ressaltar que nesses 2 momentos difíceis, recentes, quando a gente teve, há alguns anos atrás, a crise econômica, Paracatu foi reconhecida como uma das poucas cidades que continuou crescendo apesar da crise, e a nossa empresa ela contribuiu para esse processo. E agora, nesse momento de pandemia, o nosso entendimento é que a nossa atividade, a atividade de mineração, também contribuiu para manter a atividade econômica, gerando emprego. Infelizmente, a gente sabe que tem uma parte da sociedade que não é alcançada, né? Então, a gente tem que reconhecer que tem pessoas que, em função da pandemia, estão passando dificuldade, e eu acho que cabe à sociedade, de forma geral, estar se mobilizando e procurando respostas para isso. A gente fica contente de poder ter contribuído para a manutenção dos empregos, geração de emprego e manter o aquecimento da economia na cidade. Isso é muito importante. Quer complementar, Ana, com alguma... Tranquilo? Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Jornal da Cidade, né? Pela primeira vez os dois aqui comigo, é uma honra realmente, né? É muito importante esse canal direto com a comunidade, com o telespectador, com o internauta que nos acompanha, e já fica o convite para voltarem mais vezes, né? Para trazerem mais informações importantes para a comunidade de Paracatu. Eu quero deixar o espaço aberto para que vocês deixem uma mensagem para quem está nos vendo neste exato momento. Bom, a mensagem que eu tenho... Chegou a respirar o Gilberto, olha só. Não, porque eu acho que essa é uma oportunidade única, né, de estar falando para a comunidade e dizer que a gente se enxerga, se sente, e nós somos, eu falo aqui no nome dessas quase 6 mil pessoas que trabalham na empresa, parte dessa comunidade. A gente quer o melhor para essa comunidade, e o que a gente puder fazer para somar esforços junto com os demais, nós vamos continuar fazendo. É isso aí, Ana. Bom, eu quero agradecer a primeira oportunidade, né, da gente estar aqui. Conte sempre com a gente, né, como você sempre contou. Esse é de fato um espaço muito importante de compartilhamento de informação, né? Acho que esse trabalho que os veículos de comunicação faz, ele é muito importante quando a gente fala de democracia, né, da forma que a nossa sociedade ela está organizada, e dizer que toda vez que você precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição. Reforçando, eu acho que uma coisa que o Gilberto disse muito importante, né, a gente é parte, né, e a gente quer continuar fazendo esse trabalho como parte dessa comunidade que a gente é. Então, agora, até o final do ano, com certeza a gente tem muita novidade para contar do ponto de vista dos projetos que a gente está desenvolvendo aí aqui na nossa cidade. Vocês já estão pensando em 2022, né? Com relação a muita coisa. A gente já está pensando em 2022, com certeza, né? Esperando um 2022 melhor do que 2021, quando a gente olha para a pandemia, oportunidades que a gente vai ter, mas reforçando que vai ter aí uma série de ações ligadas à comemoração dos 10 anos do Programa Integrar, e aí então a gente vai ter alguns bons resultados para compartilhar aqui com você e com o seu público, com certeza. Ok, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, e sintam-se à vontade realmente para falar diretamente com o telespectador e o internauta da TV Minas Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada.